Meu nome é Neide, eu tenho 65 anos de idade, nasci em Carira. Minha mãe contava que assim que eu nasci, eu de braço, fomos morar em Atalaia Velha, né, Aracaju. E ali eu cresci, vivi minha vida ali, né? E eu quero contar um pouco da minha história, que vocês entendam o porquê que eu tenho um sonho. E esse sonho, preciso muito que vocês me ajudem, para que meu canal cresça. Quero que a ajuda de cada um. 65 anos, mas eu sonho. Eu sonho e creio que Deus, através desse canal, Deus vai realizar o meu sonho, porque para Deus nada é impossível. Eu quero contar um pouquinho da minha história, quando Deus tem um projeto na nossa vida. Aí minha mãe sofria muito, meu pai bebia demais. Nós éramos 5, né? Eu 4 irmãs, comigo 5. E minha mãe, meu pai era policial e ele bebia muito e ele aprontava muito. Aí o comandante mandava ele para outro interior. E minha mãe estava cansada, né, de andar para lá e para cá. E aí minha mãe tomou uma posição. Quando foi para Atalaia, minha mãe disse, daqui eu não saio mais, porque a mala da minha mãe era um saco e as roupas dentro. Um saco, aqueles sacos de pano, e a mudança dela era essa. Ela disse, daqui eu não saio mais. E aí ela ficou na Atalaia, né, porque ela já tinha rodado muito lugares, que meu pai sempre estava aprontando. Aí quando ela estava lá na Atalaia, alguém mostrou a ela um senhor que tinha um sítio grande. Aí ela foi falar com o dono do sítio, ela e meu pai foram falar com eles. E ele disse, pode fazer lá uma casa de palha. Ela fez a casa de palha, toda de palha, coberta de palha e o chão de areia, que não tinha condições. Ela era quem virava as palhas, ela tirava a palha do coqueiro, ela virava. Meu pai ajudou a tirar as madeiras e fizeram a casa, cumpriu. Ali a gente tava, chovia, a gente estava protegidos. E a cozinha de palha ela fez bem separado, porque existia muito incêndio. As pessoas faziam dentro de casa palha, aí muitas vezes acontecia incêndios terríveis. Então Deus deu ideia à minha mãe, fazer a cozinha separada contra o vento. E assim ela fez. Só que esse terreno era muito grande, era um sítio. Aí minha mãe, certo dia, ela observando que a gente passava muita fome. A gente comia assim coco, na época de caju, minha mãe disse que era a época que a gente menos passava fome. Aí minha mãe olhando assim, tinha muito cajueiro, mas caju bom para se vender era poucos. Aí veio na minha mente da minha mãe falar com a dona se não dava certo ela vender os caju melhor, ela conhecia quais eram os melhores. Aí ela se animou e disse, olha Zefinha, dá certo mesmo. Aí minha mãe disse, então compra o cesto, porque minha mãe não tinha nem condição de comprar o cesto. Ela disse, dá certo, comprou o cesto. De manhã cedo, no outro dia, minha mãe tirou os caju, porque era muito passarinho. Minha mãe explicava, se não fosse cedo, eles furavam os cajus mais bonitos. Aí minha mãe tirou os caju e foi vender. E aconteceu um milagre. Ela dizia, minha mãe não sabia nem ler. Minha mãe, ela escreveu mal o nome dela. Aí minha mãe disse que quando está naquela rua de Pissarra, aí um carro para. Oi, dona Maria, a senhora vende esses caju todos, eu estou indo para o Rio de Janeiro agora, e se a senhora vender com o cesto, eu levo. Aí minha mãe vendeu, disse, vendo. Aí quando minha mãe volta, vai falar, aí a dona do sítio ficou nervosa, Zefinha, aconteceu um acidente, o que foi, Zefinha? Cadê o cesto que você ia vender os caju? Aí minha mãe disse, não aconteceu. Contou a história para ela ficou maravilhada, né? Aí pronto, a partir daquele dia, minha mãe disse que a gente não passou mais fome, porque a maioria das vezes, quando minha mãe voltava, a paz
parte que cabia a ela, ela já fazia, já comprava mistura, algumas coisas para a gente comer. E aí foi assim, continuou a situação, minha mãe, 5 filhos, né, aquela coisa. E só que nesse intervalo, a minha mãe, Deus deu ideia de fazer um barraco no terreno desse moço para vender fruta. Aí ficou assim, na safra de caju, minha mãe vendia caju, na safra de jaca, era jaca, e ela ia guardando dinheiro, e aconteceu que Deus, o dono daquele terreno, não queria mais um barraco lá. Aí Deus fez um sobrenatural. Alguém mandou chamar meu pai. Meus pais foi lá e disse, olha, eu estou sabendo que não quer que fique aquele barraco ali mais e eu tenho um terreno para vender a vocês. Aí minha mãe disse, nós não temos condições. Ele disse, tem, do jeito que eu vou fazer, vocês têm condições de pagar. É de X, não lembro quanto era, e vocês pagam a parcela bem pouquinha. Achavam que era meu pai, né? Que ele trabalhava, só que ele gastava o dinheiro. Ele era policial, mas só que ele gastava o dinheiro com bebida e mulheres. Mas minha mãe, com essa venda dela, minha mãe era quem pagava todos os meses, certinho. E aí, minha mãe, Deus foi abençoando. E aí fez de bloco, né, minha mãe fez um barzinho de bloco. E foi assim, Deus foi abençoando. Só que eu quero dizer assim, que o sofrimento que passamos foi grande, porque meu pai bebia e espancava. E às vezes meus filhos, né, perguntam como foi a sua infância. E eu digo, eu não tive infância. A única coisa boa naquela época era a minha mãe, porque muitas vezes meu pai chamava assim, vem aqui fulana, vem aqui Neide, vem aqui Maria, era para espancar, sem fazer nada, porque ele só vivia em efeito de bebida. E a minha mãe entrava na frente, minha mãe apanhava para nos proteger. Essa é a única coisa boa que eu lembro, que meus filhos sempre ficam, conta aí a sua infância, me diga como foi, né? E aí eu fico observando, coisa boa. Eu quase não lembro, só lembro mesmo dessa parte que minha mãe fazia. Muitas vezes, meu pai era bem moreninho, minha mãe era branca, ela ficava marcada, roxa, porque ela entrava na frente para que ele não espancasse a gente. E aí, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, e eu vou ficar contando a minha história para que o meu sonho venha a ser realizado.